Eu queria agradecer ao pessoal da Vive TV, ao pastor Romael, ao pastor Walter Fabres e todo o pessoal do projeto Avivando as Nações. E estou aqui para convidar vocês para estar conosco no dia 6 de julho, aonde estará acontecendo a mega vigília do projeto Avivando as Nações, aonde estará conosco grandes homens de Deus pregando a palavra do Senhor, e eu também vou estar aí com vocês. Essa vigília tem como propósito de 7 unções do óleo de Jeová Jireh. Este óleo que está aqui próximo de mim são 7 taças de óleo, 7 homens de Deus orando em 7 montes, cada dia em um monte diferente, se consagrando para abençoar a sua vida. E eu quero convidar você para estar conosco. Você não pode perder. É dia 6 de julho, grande vigília do projeto Avivando as Nações. Deus vai impactar a sua vida. Eu desafio você a estar conosco neste projeto. Toda a equipe do projeto Avivando as Nações já estão orando, já estão se consagrando para que no dia 6 de julho algo sobrenatural venha acontecer na sua vida. Eu quero convidar você para estar conosco mais uma vez e deixar frisado que no dia 6 de julho é onde estará acontecendo a grande unção, é onde estará sendo a grande consagração, tendo você como participante e 7 pastores, 7 homens de Deus que oraram em 7 montes durante todos esses meses, vai estar abençoando a sua vida. Eu espero você lá. Deus te abençoe. Queridos irmãos, distintos amigos, eu gostaria de deixar nesta tarde uma palavra de reflexão ao seu coração, uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória para você. Aonde a Bíblia relata que Jesus Cristo, em mais um dos seus ensinamentos, ele deixa algo que fica marcado nos anais da história. O inesquecível Jesus, inesquecível porque a mídia nunca conseguirá apagar aquilo que ele quis passar como mensagem para a humanidade. O que me chama a atenção é que no momento que ele está indo à via da crucificação, a Bíblia diz que a cruz que estava reservada, a cruz onde Jesus foi crucificado, não era para Jesus, ela era para Barrabás. E quando a multidão diz crucifica o Cristo, aí a cruz é transferida para Cristo. Ela não é mais de Barrabás, mas agora pertence a Cristo. E o que me chama a atenção é que Cristo vai indo até ao lugar do Gólgota, conhecido pela Bíblia como o lugar da caveira. E o interessante é que a cada passo que Jesus dá, a cruz é maior que ele. Então a cruz se torna pesada e grande. Isso me faz entender quando o próprio Cristo esteve entre nós e deu um de seus ensinamentos, dizendo: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. E agora o mesmo Jesus está indo à via da crucificação e está levando uma cruz que não era para ser dele. E o que mais me chama a atenção é que até na via da crucificação ele ensinou como escrever uma história de vitória. E talvez você está se perguntando: mas pastor Suédio, como que Cristo ensinou na via da crucificação como escrever uma história de vitória? Eu vou tentar explicar para você. Quando Jesus está levando a cruz, a Bíblia diz que inúmeras vezes ele cai, tanto que Simão Cirineu vem de Cirene para o ajudar. E o que é interessante nessa história é que todos nós que raciocinamos, pensamos bastante acerca da leitura bíblica, conseguimos focar em um alvo e entender
que se a cruz era maior do que ele, se a cruz era pesada para ele, mas ele continuava o carregando, a cada passo que ele dava, dá para você entender que as marcas da cruz, segundo a história, ficavam no chão. Pastor, eu não estou entendendo. O Espírito Santo está dizendo para você, que está ouvindo essa mensagem agora, tudo que você está passando na sua caminhada, na sua trajetória, você está andando, levando a cruz como Cristo mandou, mas está deixando os marcos nos anais da tua história. Tudo que você está vivendo hoje é bagagem para amanhã alguém olhar e dizer: passou por aqui um grande homem de Deus, levou a sua cruz, mas deixou o rastro. Ou seja, aonde Cristo levava a cruz, o rastro da cruz ficava dizendo: aqui passou alguém que morreu para salvar a humanidade. Estou aqui para ministrar mais uma palavra de Deus ao seu coração. Palavra esta que pode mudar a sua vida, pode abençoar o seu lar, abençoar a sua casa, transformar a sua história de vida. Você que tem a Bíblia, por favor, pode acompanhar comigo Mateus, capítulo de número 3 e o verso de número 4. Aonde a Bíblia diz assim: e este João tinha suas vestes, de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Queridos irmãos, quando eu olho para essa passagem bíblica, eu descubro uma coisa interessante aqui para as nossas vidas. Eu descubro que Deus, Ele está interessado em falar conosco de uma maneira muito especial. Todas as vezes que falamos sobre João Batista, ou dialogamos acerca de quem era João Batista, nós frisamos a nossa mente, frisamos aos ouvintes de que a história de João Batista, ela está pautada somente em ensinar ao povo que existia um profeta que falava a verdade, que existia um profeta que falava aquilo que ele pensava e que por conta disso não tinha medo de que a sua cabeça fosse parar em uma bandeja, e que por conta disso João Batista também é conhecido como aquele que veio preparar o caminho. Mas na verdade a história de João Batista não está presa só a isso. João Batista, ele narra, o texto narra, Mateus capítulo 3, narra, dizendo acerca deste João Batista. Mas antes, quando a Bíblia faz uma promessa acerca do Cristo, a Bíblia também fala acerca da promessa que é João Batista. E parece que as histórias se batem porque são contemporâneas. Elas estão acontecendo quase que ao mesmo tempo. A história de João Batista, a sua autobiografia, se prende um pouco nisto que eu vou te falar agora. O sacerdote, o pai de João Batista, que fazia parte, ou seja, ia oferecer incenso no turno de Abias, a Bíblia diz que Zacarias entrou no templo e ele vai oferecer o incenso. Mas quando ele vai oferecer o incenso, a história conta que ele recebe a promessa acerca de que ele vai gerar um filho. E o sacerdote começa a se perguntar. E diz: mas como gerar um filho? E parece que em seu coração ele duvida da promessa. E quando soa o nome do menino, ele fica mudo. E sai de dentro do templo e já sai mudo. Ou seja, João Batista, antes de nascer, só pronunciar a promessa de que ele viria,
ele já chega no cenário bíblico causando impacto. Ele já chega no cenário bíblico causando mudanças, reações. E o pai dele fica mudo. E quando ele chega para contar às pessoas o que aconteceu lá dentro, as pessoas ficam tentando entender. Ele fala por sinais. Lá vem o sacerdote falando por sinais. Lá vem o homem que saiu de dentro do templo agora, mudo. E a Bíblia conta que quando João Batista já deve estar sendo gerado no ventre de Isabel, agora Maria está em outra província. E Maria está recebendo a promessa do anjo que vai ser mãe de Jesus. Gabriel entrega para ela a mensagem, vai embora. E 6 meses depois conta a história que Maria, a mãe de Jesus, vai visitar Isabel, sobe as montanhas. E quando Maria vai visitar Isabel, o que mais me chama a atenção é que quando Maria sauda Isabel, de longe, Isabel não está vendo ainda o rosto de Maria, ela ouviu a saudação de Maria. A criança que está no ventre de Isabel, ela salta, dá um pulo, dá um salto dentro do ventre. E quando as duas vão conversar, ela diz: agraciada, o salve abençoada, bendita sejas tu, Maria. Porque quando tu falaste, eu ouvi o timbre da sua voz, a sua saudação, a criança que estava em meu ventre, ela saltou, ela deu um pulo. O que isso me faz entender e aprender? É que todos aqueles que carregam uma promessa de Deus na sua vida, a sua voz faz com que as gerações que estão para chegar saltem de alegria. Ou seja, querido irmão, querido irmão, querida irmã, querido irmão, se você carrega uma promessa de Deus na sua vida, o timbre da sua voz faz as pessoas que estão ao seu redor saltarem em alegria no mundo espiritual. E talvez você pense: mas quem sou eu? Eu sou só uma pessoa comum. Eu sou só uma pessoa qualquer. Não, não pense assim. O diabo quer que você não acredite naquilo que é promessa de Deus para a sua vida. O diabo quer que você não acredite que você um dia pode abalar uma geração através do seu ministério. O diabo quer que você desista de tudo que você está fazendo. O diabo quer, querida, que você desista de tudo que você está projetando. Mas saiba de uma coisa: eu tenho algo de Deus para lhe dizer. E grava isso na tábua do teu coração. Frisa isso dentro de você a partir de hoje. Você tem uma promessa de Deus e a sua voz ajudará a muitas pessoas a se levantar do pó. Ou seja, quem tem promessa de Deus, o timbre da sua voz será ouvido por muitas e muitas gerações e ficará um marco na sua história. Ou seja, João Batista, quando está sendo gerado, já está causando impacto. E o que mais me chama a atenção é isto: é que ele só salta ouvindo a voz que vem da mãe do mego nazareno. Ou seja, a unção de Cristo já estava sobre a vida de Maria, sua mãe. E é por isso que a voz dela faz com que João Batista dê um salto no ventre de Maria e Isabel. Quando você parte para entender a história de João Batista, quando você parte para meditar acerca da história de João Batista, você deve entender uma coisa: a Bíblia apresenta ele como aquele que vem preparar o caminho. Mas eu não quero falar sobre aquele João Batista rude, aquele profeta que causava impacto nas pessoas, causava medo por conta da sua filosofia do batismo, por conta de que ele mandava as pessoas se arrepender, mandava as pessoas se consertar. E por falar em arrepender, em se consertar,
Quantas pessoas assumem os microfones de tantos lugares do Brasil e dizem: Deus me chamou como João Batista, Deus me chamou para consertar. Vai consertar a sua casa, né, querido? A minha não dá para consertar. Deixa que eu e Deus consertamos a minha. Deixa que você e Deus consertem a sua família. Mas João Batista não se prende a isso. João Batista, ele pode ser explorado no texto como a sua forma de vida. Eu gostaria de falar nesses rápidos 3 minutos acerca da dieta de João Batista. A Bíblia frisa bem fácil, a Bíblia frisa bem rápido no versículo de número 4 do capítulo 3, e diz que ele alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gafanhoto indica quando João Batista está passando por uma fase de dificuldade. Ou seja, gafanhoto na Bíblia nunca é coisa boa. Gafanhoto na Bíblia vai falar de tempos de crise, vai falar de tempos de miséria, tempos de dificuldade, vai falar de tempo de penumbra espiritual entre a nação. Gafanhoto sempre vai falar de coisas que são migradas, que são mirradas, que são pequenas. Gafanhoto nunca vai ser coisa boa. Mas mesmo gafanhoto não sendo coisa boa, faz parte da dieta do profeta. Mesmo gafanhoto não sendo uma coisa boa, mas faz parte da dieta de João Batista. Pastor, o que o senhor está querendo dizer nessa manhã? O que o senhor está querendo aplicar para a minha vida? É simples. O Espírito de Deus quer que você entenda que na nossa vida espiritual existem momentos bons, mas também existem momentos de dificuldade, momentos de luta, e momentos que você tem que aprender a passar por esses momentos. Se você cortar os momentos de dificuldade, você jamais alcançará o pódio que está lhe esperando. Se você cortar os momentos difíceis, momentos de dores, de aflição, de angústia, de agonia, você jamais alcançará a vitória que Deus tem para a sua vida. Porque a nossa vida, ela é pautada como se fosse uma escada. Você sobe um degrau por vez. Então aprenda isso. Se você está passando um momento de crise e de dificuldade, se você está passando um momento de luta, um momento de aflição, aprende a passar por isso, aprende a lidar com isso, aprende a conviver com isso nesse tempo, porque isso é chamado de fase do gafanhoto. Pastor Suédio Santana, o que representa a fase do gafanhoto? A fase do gafanhoto representa na sua vida, mulher, aquele dia que o seu marido disse que ia embora de casa. E foi. A fase do gafanhoto representa na sua vida aquele dia que alguém disse: você não tem mais nenhum real no banco, nenhum tostão. A conta já está no vermelho. Você não tem para onde ir. Não tem para onde correr. A fase do gafanhoto representa na sua vida aquele dia que todo mundo diz: abandona tudo, não tem dinheiro mais para pagar o aluguel, vai ter que morar na casa da sogra. E coisa horrível é morar na casa da sogra, né, irmão? Mas é o que tem para hoje. A fase do gafanhoto representa a fase de dificuldade, fase de luta, fase em que você é obrigado a passar. Porque se você passar nessa parte da dieta, a Bíblia não diz só que existia gafanhoto na dieta de João Batista. A Bíblia não diz só que existia só gafanhoto para ele comer. A Bíblia diz: e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Se de contratempo o gafanhoto é fase difícil, se de contrapartida gafanhoto é fase de problema e dificuldade, é fase quando você está tendo que comer nas partes baixas da terra. De contrapartida, quando a Bíblia fala sobre mel, aleluia, a Bíblia fala de coisas boas. A Bíblia diz que Deus prometeu ao povo de Israel e disse: vou tirar vocês dessa terra do Egito, terra da servidão, terra da escravidão, e vou mandar vocês para uma terra que mana leite e mel. Deus estava dizendo: eu vou tirar vocês de uma fase difícil e vou levar vocês para uma fase boa, para uma terra que mana
leite e mel. Quando fala sobre mel, fala sobre tudo aquilo que é bom. Quando fala sobre mel, fala que esse amargo da sua vida vai passar. E posso dizer que nem a nossa amiga Damares, a tua vitória tem sabor de mel. Eu quero que você grave essa palavra em seu coração. E grave isto para a sua vida. A dieta de um verdadeiro profeta, ela tem gafanhoto, tempos difíceis, mas também tem um mel, tempo de alegria, aonde você vai levar sua esposa para jantar nas melhores churrascarias da sua cidade, aonde você vai ter seu filho na escola, estudando no melhor colégio, aonde você vai ter dinheiro para curtir com a sua família, para abençoar a sua família, aonde o seu ministério vai crescer, aonde a sua vida espiritual vai crescer, aonde a sua vida sentimental vai crescer. Ou seja, na fase do mel, tudo vai se tornar doce na sua vida. Eu quero orar com você. Coloque a mão em seu coração agora. Querido Deus e eterno Pai, que o Espírito do Senhor alcance melhor aos corações que ouviram essa palavra neste dia de hoje. E que cada um tome, Senhor, por parte essa palavra como um escudo forte para cada um deles. Que o Senhor possa entrar em cada lar, em cada família, abençoando e guardando a cada um deles e fazendo de cada um deles, de cada um que está ouvindo essa palavra agora, um baluarte na tua obra, homens e mulheres fortes na tua presença, em nome de Jesus. Deus te abençoe.